Oi, gente. Bom, vamos lá. Eu tive ideia desse vídeo há algumas horas atrás e lá vamos nós, né? E porque eu comecei a ler um livro, na verdade é um conto do Chekhov, que foi, se eu não me engano, foi indicado por uma médica brasileira. Na verdade, que ela é russa, mas a família dela morou aqui no Brasil, que é a Bobronikova. Vou deixar o Instagram dela aqui embaixo. E ela indicou algumas obras. Numa dessas estava esse conto do Chekhov, que eu fiquei interessada em ler. E eu até procurei na internet esse conto. O nome é Enfermaria número 6, mas também pode ser Pavilhão número 6. E que em resumo, né, a história de um médico que vai num hospital, é, onde tem alguns pacientes, hospital psiquiátrico, né, que digo, e tem alguns pacientes internados e ele começa a conversar com alguns desses pacientes e ele descobre que, na verdade, eles não são tão fora da curva assim quanto, né, fizeram parecer. E o nome desse vídeo ser médico, você precisa ler, né? Você precisa ler outras coisas que não sejam. Eu tô falando de ficção mesmo, tá, gente? Você precisa ter vivência em outras coisas para você ser não vou dizer nem um bom médico, mas, né, entre aí, um bom médico. Mas para você ter noção de gente, sabe? Você precisa conviver com gente, você precisa sair, ver gente, você precisa viajar. E eu nem vou entrar muito nas questões sociais do que implica você ser uma pessoa que faz medicina no Brasil, porque a gente sabe que é o curso mais elitizado que tem, né? Então, assim, tem essas questões, a gente vai em algum momento pincelar aqui, mas a gente não vai aprofundar. Já começa aí. Aí eu fui na casa da minha mãe, né? Que, como vocês sabem, eu tô de mudança para outro país. E eu fui separar uns livros da minha estante para eu vender, né? E num desses livros que eu tava mexendo, eu peguei esse livro aqui do Chekhov que eu tinha, que foi uma colega minha que me deu, uma colega da faculdade. E nisso eu lembrei, né, que eu fiquei interessada em procurar esse conto, e como eu vi que era do Chekhov, eu fiquei, vou procurar ver se tem esse conto aqui. Só um minuto. E nisso, é, eu descobri que o conto estava aqui, nesse livro. Eu até achei ótimo, porque me poupou de ficar procurando na internet uns PDF de qualidade duvidosa mesmo. Não é nem assim suspeita de vírus, é mais tipo tradução, essas coisas. E tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis histórias do Chekhov. E eu me dei conta. Eu não li, acho que muitas coisas do Chekhov. Eu tô. Porque eu tenho esse livro, né? Vou ler agora. Vou primeiro ler o Enfermaria número 6, depois eu ler os outros. O Enfermaria número 6 é o último, ainda por cima. E eu percebo quanto que é diferente a vibe de um conto dele de ler Dostoiévski, né? Porque é o autor que eu mais li, vamos dizer assim. Tolstói vem em segundo, porque eu só li o Ana Karenina, A Morte do Ivan Ilitch e o Guerra e Paz dele, né? Não li outras coisas. Eu tenho um livro de contos, aquele box da Kozak Naif de contos do Tolstói, mas eu ainda não li. E é isso. Mas tá. O porquê que você, médico, tem que ler outras coisas? E assim, não falo só você médico, mas você que é da área da saúde, né? Por que que você tem que ler outras coisas? Por que que você tem que viver? Literalmente aquele áudio eu gosto de sair, ver gente e tal, não sei o quê. Por que que você tem que sair? Você tem que ver gente, você tem que ouvir as pessoas, você tem que conhecer outras realidades. E assim, gente, desculpa quem fala, mas eu não. Por exemplo, eu não sei, falando de vocês, mas assim, eu penso, porque eu fiz universidade pública, tá? Começa aí, e eu sou pobre. Então, pra mim, quando se trata de universidade particular, e eu tô falando de universidade particular no curso de medicina, a gente adentra outra realidade. E eu falo outra realidade muito por isso. Então, se você não sabe o que é um pobre, tá? Eu vou falar na honestidade, no português, num bom português. Se você não sabe o que é um pobre, né? Você sabe o que é um pobre quando você, sei lá, o professor marcou aula na UBS do bairro longe. Se você só sabe o que é um pobre porque você vai lá, não acho que pobre é bicho, tá? É gente, pasme, né? Nós somos gente, a gente existe, né? A gente tem sonhos, vontades e desejos.
É porque o pessoal fala muito, né, é a esquerda, né, é que é a crítica que fazem à esquerda, essa esquerda é chão de taco, essas coisas tudo, o pobre, como é que é? O pobre hipotético. É sempre o pobre, o fufu e o lascado, é sempre no pior dos cenários, literalmente no 8, né, nem no 80. E infelizmente a gente tende a conviver, né, com pessoas que só conhecem ou pior ou tá em outra, né? Então, assim, quando a gente fala viva, né? Tenha uma vida, conheça as pessoas, ouça as pessoas. A gente também, muito porque eu gosto de Fanon, Nis da Silveira, eu sou dessa alçada, assim, né? Sou da esquerda da medicina. Comigo vale aquele negócio de que, porque eu sou pobre, e em parte, né? Apesar de que eu não vivi tantos sofrimentos financeiros, apesar disso, né? Ainda assim, a gente percebe que quando a pessoa nunca viu um pobre, não sabe que a pessoa tem que pensar. É até uma coisa que eu também tenho que me policiar na minha fala. A pessoa tem que decidir entre comprar o remédio ou dar de comer, porque nem todo mundo vive assim, tá? Infelizmente existe ainda uma parcela de gente na nossa população que vive, né, literalmente matando um leão por dia, vendendo o almoço para garantir a janta. A gente infelizmente sabe, né? Ainda mais agora depois da pandemia que o Brasil voltou, né? Voltou pro mapa da fome. E ainda temos bolsões de pobreza, mas assim, quando a gente fala desses casos, a gente ainda está falando de uma realidade que, apesar que não é expressiva, né? Mas não quer dizer que ela não existe, né? Então, assim, por que que você tem que conhecer outras pessoas? Por que que você tem que ler coisas que você não leria se você puder escolher, vamos dizer assim? Mas por que que você tem que ler? E eu falo de ficção, por que que você tem que ler os autores russos? Muito porque a maioria deles também, né? Tirando o Tolstói, que era senhor de terras, né? O Dostoiévski também era lascado, né? Estudante lascado. Mas começou com estudante lascado, né? Muitos dos personagens dele, em parte, representam ele próprio. Representavam, né? O homem da vida, ele próprio. Mas você tem que ler. E, assim, até vou recomendar alguns livros, mas esse livro me mostrou, assim, que ainda bem que a literatura me acertou bem antes, né, de eu entrar na faculdade, mas ainda bem que a literatura me pegou. Porque quando eu avalio qualquer pessoa, qualquer paciente que eu tenha, eu consigo pensar que eu conheço aquele paciente. Tipo, eu sei da vida dele nesse sentido. Então, quando as minhas pacientes, principalmente as do interior, né? Que como você sabe, eu trabalhei no interior como médica de postinho. O irônico aqui é que, por exemplo, o Andrei, se eu não me engano, que é o médico do conto, ele é uma pessoa que ele se acha, vamos dizer assim, porque ele é médico, porque a família dele também é de médicos, então foi o pai dele que obrigou ele a fazer medicina, ele queria ser padre. E ele tem muito ele gosta de conversar com gente inteligente, ele gosta de ler, ele gosta de, tipo assim, uma vidazinha pequeno burguês, entre muitas aspas, pequeno burguês intelectualzinha. Então, ele despreza a maioria dos pacientes porque, apesar de que nesse livro tem críticas bem pertinentes para como a gente tá, a situação da medicina ainda hoje, tá? Eu até fiz alguns comentários aqui que eu tenho mania de marcar, né, meus livros com post-it, só que eu não fiz isso. Mas eu fiquei chocada porque eu grifei uns textos e eu escrevi algumas coisas que eu fiquei assim, nossa, esse livro se passa em 1800 e bola e em 2026 ainda parece a mesma coisa. A situação de um médico, como é que é você se formar no Brasil hoje em medicina? Literalmente tá igualzinho a situação do Andrei. E eu nem lembro qual ano é, mas resumindo. Ele tem muito esse negócio de, esse paciente é o quê? Ele é um doido, né? Vive no manicômio, o que que eu vou conversar com esse paciente e tal, não sei o quê. E ele tem um susto quando ele conversa com um dos pacientes aqui que tá internado, que tá, literalmente, ele tá institucionalizado, tá? Ele mora na instituição. E que ele começa a falar, pro senhor é muito fácil ser estoico, né? E ele usa o estoicismo como
Por exemplo, você pensar que as adversidades, tipo assim, é natural da vida, vai acontecer e é isso aí mesmo. Pro senhor é muito fácil ser estoico. Pra mim, não. Só que ele fala assim, é muito fácil pra quem sempre teve tudo, que nunca teve que se preocupar com nada na vida, ser estoico. Ai, que não sei o quê. Porque pra outra parcela, né, que só teve só conheceu o sofrimento e uma vida difícil, tipo assim, isso é a realidade. E a gente sofre fazendo alguma coisa, né? A gente não pode se dar o luxo de parar, a gente não pode se dar. A classe trabalhadora não pode ter a chance de, por exemplo, eu tô com depressão. Vou me internar voluntariamente, ou então vou tirar uma licença, porque literalmente quem não trabalha não come, né? Você que já precisou, infelizmente, do INSS, né? Tipo, esse negócio de, tô encostado pelo INSS. Todo mundo sabe, né? Que se você já viveu essa realidade, esse momento da sua vida, você sabe muito bem a dificuldade que é. Então, assim, se você não tem o entendimento de que teve gente com uma vida muito pior do que a sua, se a sua única preocupação no curso é só não reprovar, né? É muito fácil, porque enquanto outras pessoas, por exemplo, têm que lidar com a faculdade, têm que lidar com os problemas da família, né? Porque tem gente que tem família disfuncional e calha nesse curso, né? Então, assim, é muito fácil quando você não tem noção. Literalmente, a ignorância, às vezes, ela é uma bênção, mas à medida que ela é uma bênção para algumas coisas, em outra ela é uma maldição, né? Porque torna muito difícil para você compreender. Então, até passar um remédio. Imagina essa pessoa que nunca teve um problema financeiro, que vem de uma família super rica, super abastada. E, gente, outra coisa. Quem fala assim, mas você. É porque tem gente que vai falar, mas ela só dá esses exemplos de gente rica. É porque dificilmente uma pessoa rica vai ter noção. Mas mesmo até pessoas. Não vou usar só o meu nível, né? O meu nível social, né? Mas pessoas, por exemplo, que vêm da mesma camada que eu, ainda assim algumas delas podem ser meio ingênuas ou inocentes a respeito disso. Mas assim, eu acho que é sempre um. Eu acho que foi um professor meu que falou isso, eu não lembro quem, que falou assim, gente, se a pessoa ganha um salário mínimo, pra que eu vou passar um remédio de R$ 400? E, vírgula, parêntese também. Nessa questão, a gente entra, que é uma das coisas que eu quero trabalhar com o meu mestrado, é a questão da saúde mental no Brasil. Porque, assim, gente, sério, eu até comentei isso pra uma colega minha, que é bem assim, cara, não dá pra ter transtorno nesse país. Porque a consulta com o psiquiatra, isso no particular, tá? Não é o meu psiquiatra, mas, tipo, a consulta com o psiquiatra, sendo que quando você tem algum transtorno, né, que eu falo assim, você precisa manter um acompanhamento de alguma forma regular. R$ 1.000 a consulta, fora os remédios. Falando do meu exemplo pessoal, eu tomo uma medicação, eu nunca falo, às vezes eu solto o nome dela em alguns vídeos, mas tipo, eu tomo uma medicação que até então não tinha genérico. Eu só podia comprar o remédio mesmo, né? Direto, vamos falar assim, com a patente. E ele recentemente, ano passado, quebrou a patente dele. Aí agora tem genérico dele. Gente, eu comprava esse remédio, era R$ 360 aqui na minha cidade, Manaus. Agora ele é 156, não sei como é que tá agora. Eu tomo outra medicação, essa eu já posso falar o nome, né? Como vocês sabem, eu já falei em outro vídeo, vou deixar aqui, que eu tomo um análogo do GLP-1, semaglutida, Ozempic. E também entrou, né, a quebra da patente do Ozempic. Não sei, não pesquisei ainda, não fui atrás de ver qual é o preço dele agora, no momento. Mas assim, gente, é preocupante, porque não dá pra ter um transtorno nesse país, porque se você já fica. O preço da minha psicóloga é mais abaixo, né? É menos de, menos de R$ 1.000. E eu fico pensando, cara, eu gastava basicamente R$ 1.000. Imagina, 360 do meu remédio e mais a minha consulta com a minha psiquiatra. Dava mais ou menos isso. Gente, imagina. Imagina se eu fizesse por mês, né? Eu fazia consulta com ela, sei lá, cada 2, 3, 4 meses, mais ou menos. Então, que ela deixava medicação pra mim pra 3 meses. Então, mais ou menos nessa data aí eu ficava, né, nessa volta com ela. E isso tudo eu só pude me proporcionar depois que eu comecei a trabalhar. Porque eu tinha dinheiro pra bancar. Porque eu não tinha cara pra pedir R$ 700 ou 360 pra comprar meu remédio. Então, assim,
resumindo, por que que você tem que ler outras coisas, você tem que conhecer outras realidades? Não só para você parar de e ficar em um pobre hipotético, né? Não só para você saber que pobre existe, mas para você entender que as lutas dessas outras pessoas, das pessoas dos seus pacientes, porque vão ser pessoas que vão chegar para você com algum problema, para você entender que a sua realidade não pode servir de régua. E que o fato de que você tem que conhecer os problemas dos outros, é isso que eu quero dizer. Literalmente, a gente que é da saúde, né? A gente cuida da saúde dos outros, a gente cuida da vida dos outros, né? E, infelizmente, a gente tem que cuidar da vida dos outros até nesse ponto. Porque, assim, não é de fofoca, mas, tipo, infelizmente, a gente tem que cuidar, né, de saber outros níveis de problema que a pessoa pode ter na vida dela que vão influenciar no seu tratamento. No caso, no tratamento que você vai passar. A pessoa ganha um BPC, gente, que é o benefício de prestação continuada. Mas, resumindo, a pessoa ganha um benefício, que eu não sei quanto é que tá agora. Acho que é no 900. A última vez que eu lembro era 900 e alguma coisa. A pessoa ganha um benefício. Aí você vai passar um remédio que custa o valor do benefício? Não. Ah, mas não sei o que é um remédio. Não, o remédio tal não é tão efetivo. Gente, né? Dizendo, o problema não é seu. Mas vamos tá medindo as coisas ali. Porque eu não posso comprometer. Se a pessoa não come, também não vai. O remédio não vai ajudar. Então, né? Tem outro livro também, eu vou pegar esse, que tá mais tranquilo de pegar, que é O Garota Interrompida, que também me deu essa situação de pensar, nossa, como é que é ser mulher e ter um tratamento e ter um diagnóstico de transtorno como, por exemplo, bipolar ou borderline, né, essas coisas, porque acaba que não é só literalmente tratar, né? Não é só você dar o remédio para a pessoa. É literalmente você acompanhar a vida dela. As medidas medicamentosas, só elas não vão sozinhas mudar a realidade do paciente. Tem que ter ali não só a psicoterapia, mas é isso que eu falei, cara, não dá para ter transtorno mental nesse país. Porque você tem que pagar psicólogo, você tem que pagar o psiquiatra, né? Isso se você não faz pelo CAPS, mas ainda assim você tem que ter um acompanhamento psicológico e é difícil manter. Mesmo, né? Porque a gente tem uma vida, gente, recentemente, essa semana, né, que eu falo que votaram o fim da escala 6x1. Imagina uma pessoa ter transtorno mental, trabalhar na escala 6x1. É claro que o capitalismo. Eu sou defensora de que, cara, o capitalismo, se acabar o capitalismo hoje, é claro, né? Um cenário hipotético, acabando o capitalismo e a revolução acontecendo, tipo, a gente mudar a realidade rápido até demais. Tipo assim, literalmente num estalar de dedos. O tanto de coisa, o tanto de talvez de quadros depressivos que a gente não teria, né? Que a gente até, ou então começaria a ver o quanto que o capitalismo afeta, né? Um dos livros que eu vou acabar falando de recomendação é o Manifesto do Partido Comunista, gente. E eu acho mais engraçado porque o pessoal adora falar que não sei o que, esse pessoal vai pra universidade pública e vira comunista, esquerdopata, não sei o que. Eu falo com tranquilidade, viu, gente? Sou da estatística de que quem vai pra faculdade se comunista, né? Mas, assim, muito do meu processo de radicalização veio com a pandemia, mas que eu ainda estava na faculdade. Então, assim, gente, deixa eu pegar aqui o livro. Que a gente tá aqui no Garota Interrompida, da Susana Kaysen, que ela fala muito essa questão de como é ser mulher e ter um transtorno como o dela. Se não me engano, ela tem borderline. E, gente, esse livro me fez, assim, refletir bastante sobre como que se enxerga, como socialmente a gente enxerga uma mulher com um transtorno, no caso dela, borderline, e como a gente olha isso num homem. E tem um momento que ela faz uma crítica aqui, que é sobre a questão do comportamento promíscuo, né? Que relatam que ela tem. E ela fala, a crítica dela é o seguinte: eu sou considerada promíscua porque, sei lá, eu tive 6 parceiros ao longo da minha vida. Ela falando. Mas um homem tem 6 parceiras no mês.
e ninguém fala nada. E ninguém diz que isso é promiscuidade, né? Então, assim, é uma coisa que eu fiquei... Não que eu nunca tinha tido essa reflexão, mas eu fiquei assim, cara, isso, pra mim, que quero psiquiatria, né? Realmente é uma coisa assim... E é um negócio assim que, principalmente, eu conheço algumas pessoas que têm TAB, por exemplo, e elas me relatam também sobre isso, então eu fico assim, cara, é muito mais fácil, né? Eu fui no Museu de Imagens do Inconsciente, né, no Hospital Pedro II, né? Onde a Anísia da Silveira trabalhava, e eu e a minha amiga, a gente tava vendo, tem uma sala que ficam uns prontuários, eles são presos assim no teto e eles ficam girando, né? Tem até um momento que eu pedi pra minha amiga me gravar e eu no meio desses prontuários e eles girando. Se eu achar a gravação, eu vou deixar aqui. E tinha muitos maridos, né, que alegavam que sua esposa tava louca, né? Pra prendê-la no manicômio, que era como se chamava à época, e para eles poderem se relacionar com outras pessoas, né? Não, o divórcio no Brasil, ele é uma coisa recente. Então, é bem assim, cara, o quanto que... E até uma questão que vem desse livro também, é que, por exemplo, o fato de que ela... Tem algumas questões aqui que é realmente do quadro dela, mas, por exemplo, falam que ela tá fazendo isso, que ela tá fazendo aquilo, que não sei mais o que. E ela não lembra. Ela, tipo, o médico diz que eu tô assim. Mas eu não sei, eu não percebo. Então, é sempre a questão de que a palavra de um homem acaba tendo mais valor de quem vive, né? De quem sofre. Então, por isso que pra mim, toda vez que eu atendia uma mulher no interior que tinha alguma questão dessa, eu sempre tentei fazer com que a pessoa se sentisse confortável me relatando aquilo, porque é uma coisa de sofrimento. Por exemplo, a maioria das crises, não dizendo aqui, mas tipo, algumas crises do transtorno bipolar, por exemplo, acontecem quando a pessoa tem a virada maníaca, né? E é sempre um evento meio traumático para todas as partes envolvidas, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que testemunharam, né? E nossa, ter que a pessoa me falar que ela queria sair correr nua na rua e não sei mais o que, é bem complicado. E é traumático quando a pessoa fala isso, né? É difícil a pessoa ter que relatar isso. Então, a gente tenta fazer com que a pessoa se sinta confortável, né? Relatando, porque alguns pacientes eu tava vendo pela primeira vez, eu tinha que entender o que tava acontecendo. Então, assim, é bem complicado. Então, quando a gente fala assim pra pessoa, vá ter experiência, nem que seja, né, lendo, e se você não é rico, mas tipo, né, porque eu tô fazendo uma crítica pra um determinado grupo, se você não tem, né, não é quem tá recebendo a minha crítica dura, mas você também. E se você tá no grupo da saúde, infelizmente isso aqui vale pra todo mundo que tá no curso da saúde, tá? É, vá, vá viver, vá conhecer as coisas, nem que seja lendo, sabe? Não posso sair pra viajar, pra fazer um estágio em outro local e não sei o quê. Mas vá ler. Por exemplo, eu comprei esse livro, mas ainda não li, que é o Anotações de um Jovem Médico, do Mikhail Bulgakov. E eu comecei a ter esse negócio de querer ver coisas, ler coisas de outros médicos também. Por quê? Também já li coisas do Drauzio Varela, que eu li o Médico Doente dele, que foi quando ele teve febre amarela, não lembro mais, já tem um tempo que eu li o livro. Mas o engraçado é que pra mim, que tô aqui no Amazonas e basicamente eu passei em algum momento, né, no hospital tropical, aqui em doenças tropicais, né, infecciosas tropicais, a gente, ó, bomba. Mas pra mim foi muito fácil ler o diagnóstico dele. Eu fiquei, gente, mas não sei o quê. E era justo no período da pandemia que eu estava tendo infecto, coincidentemente. E assim, eu fiquei, cara, eu li o diagnóstico, tipo, acho que com a primeira metade do livro. Aí eu fiquei assim, gente, mas ninguém vai pensar nisso, não. Que ele tinha feito uma viagem uns dias antes aqui pra região norte. Eu fiquei assim, mas pra mim é batata pensar nisso, né? Depois eu me dei conta disso. Então, vá viver.
mana, 2 anos, vai viver. Então, assim, vá conhecer as coisas, vá ler. A parte chata é que, assim, não vai estudar, vá ler, né? Vá ler, vá conhecer, vá ter atividades por prazer também. Eu acho isso muito importante na faculdade de medicina, gente, porque a gente bitola tanto que a gente não pode aprovar, que a gente não pode isso, não pode aquilo, que a gente esquece de aproveitar o processo, também o processo. Eu não tô com o meu livro do Kafka aqui, mas eu aproveitando o processo, eu coringando no processo também. Mas, tirando o cômico, vá viver, vá fazer as coisas por prazer também. É, tem uma moça que ela tem um canal aqui que eu acho que é prescrição literária, alguma coisa assim, é meio que nessa alçada, né, de recomendar livros, prescrever livros. E eu comprei esse livro que é o Farmácia Literária. Aí é mais de 400 livros pra curar males diversos de depressão e dor de cabeça e coração partido. E assim, eu falo com tranquilidade, gente. Eu ainda não li esse livro, mas tipo, eu não folhei muito, só algumas páginas. Mas eu falo com tranquilidade. A literatura salva a gente de muita coisa. Uma dessas, né, foi. Eu sou testemunha da literatura, né? Eu tenho um vídeo aqui que é como Os Miseráveis me fez estudar francês. E hoje eu tô embarcando pra França, né, pra ir fazer um mestrado. Tudo isso porque eu fui inventar de ler o Jean Valjean, sofrendo, né? E tendo a vida dele. E olha onde eu cheguei, né? Nós está vivendo tudo o que era desejo, né? Então, assim, literalmente, né? Meu repertório de funk não é muito amplo, mas vai viver, mano, vai conhecer, vai ouvir uns funk pesado, né? Um que a gente dança com a mão no joelho e a outra na consciência. Vá ler uns livros assim, besta também, né? Uns romance bobo, uns livros cabeça. Mas vá ler. Eu acho que no final, assim, não só vá viver, vá fazer as coisas. Eu acho muito engraçado porque quando eu comento, né, tudo que eu já fiz, as pessoas acham, nossa, você já fez tanta coisa, sabe? Tipo, eu fui comentar com o meu endocrinologista, que é a minha primeira consulta com ele, eu tinha ido direto no meu curso de culinária. Eu falei, doutor, você vai me perdoar que eu tô com cheiro de comida? E meu endócrino foi meu professor, né? Então que ele me reconheceu logo quando eu entrei na sala. Eu te conheço. Aí eu, sim, porque eu já fui sua aluna. Aí ele, é, né? Resumindo, eu falei assim, você vai me perdoar que eu tô com cheiro de comida, mas é porque eu vim da minha aula de culinária? Aí ele, tá, não tem problema não. Aí ele ficou assim, ele ficou, gente, mas como é que tu se forma em medicina, tu tá fazendo culinária, menina? Me conta essa história. Aí, resumindo, contei pra ele. Mas eu acho muito engraçado o fato de que, gente, tá quente, pera. Se saiu o ar-condicionado do fundo, vocês vão estar me perdoando, mas é porque eu tô morrendo. E eu já fiz polidense. Eu não costumo falar essa parte porque tem muito estigma ainda com essa questão de fazer qualquer atividade que tenha, ou ser mulher e fazer qualquer dança que vá enveredando um pouquinho para a questão da sensualidade. Porque assim, gente, né, literalmente, quando é para homem, beleza, ninguém reclama. Agora, quando é a mulher reivindicando o corpo dela, pro prazer dela, para qualquer coisa dela, motivos dela, aí o pessoal, não pode. Aí não pode, porque mulher não pode ser dona do próprio corpo. Então, assim, vá viver. Tipo, até pra você conseguir conhecer, por exemplo, vá ler de feminismo, vá ler sobre feminismo, vá ler sobre reforma psiquiátrica, mesmo que você não queira fazer psiquiatria. Eu gosto muito do Fanon, ainda não li nada dele. Eu quero ver o filme, eu vou ver se eu encontro por aí nas internets da vida, né? O filme do Fanon. E vá fazer alguma coisa, assim, vá conhecer de outros temas. Vá conhecer outros temas. Porque, assim, não dizendo, pra você se tornar uma pessoa mais interessante, para as pessoas sentirem interesse em você. Não. É para você conhecer outras coisas que você não conheceria se você, né? Assim, eu sei que também é questão de acesso, né? Bem, bem difícil falar isso no Brasil, porque a gente sabe, né, que quanto mais dinheiro você tem, mais alguns acessos se dão com mais facilidade. Então, assim, quando é uma coisa que eu falo assim, eu critico um pouquinho, é que quando me vem uma mona que tem diploma de ensino superior e vê me falando que quer ser esposa troféu, a vontade que eu tenho é de meter minha mão na cara dela. Porque, assim, gente, eu acho que eu já falei isso em algum vídeo, não lembro qual, que eu falei bem assim, pra mim esposa troféu é só classe média altíssima, não é nem alta, é altíssima pra cima. Se você não tá
no classe média alta, tá? Você não é esposa troféu, você é uma dona de casa com alguns benefícios, né? Com alguns privilégios, né? Então, assim, vá viver, vá conhecer outras coisas, sabe? Vá fazer alguma coisa assim que saia desse mundinho. Médico, vá ler, vá fazer. Não fique só, sabe, nesse mundinho, no médio mundo, sabe? Porque é muito fácil a gente achar que aquilo ali é só realidade. E quando a gente fala de faculdade de medicina, ainda mais se você é. Não sei se esse vídeo vai chegar para essa porcentagem de gente, provavelmente não. Provavelmente vai chegar, é mais fácil chegar em gente que é parecido comigo do que, né, com outras pessoas. Ou então, assim, quando você tá tão imerso, né, em no seu grupinho da faculdade, que tem as mesmas coisas que você, que veio da mesma realidade, é muito mais fácil você não precisar conhecer outras coisas. Mas conheça. Use seu dinheiro para alguma coisa, sabe? Dinheiro da sua família para alguma coisa boa. Então, agora falando, né, para outros grupos, né? Infelizmente, né, pra gente que tem que lutar e literalmente conseguir o pão nosso de cada dia, é um exercício que envolve, né, que mexe num tópico sensível, que é dinheiro, mas infelizmente é preciso, gente. A gente tem que conhecer a realidade dos outros, a gente tem que saber o porquê que as pessoas fazem as coisas que fazem, porquê que para algumas pessoas, alguns grupos de pacientes, a gente não vai conseguir. Entenda uma coisa, você não tem que resolver a vida da pessoa, mas você, de alguma forma, tem que ajudar, né? Você não pode fazer mal, seu juramento é esse. Tem um livro aí que é Não Fazer Mal, né? Também ainda não li. Mas é só coisa que eu não li, né? Mas assim, é preciso que você conheça outras realidades, que você tenha tido contato com outras vivências que não a sua, para você entender melhor como você pode ajudar. Literalmente, né? O ditado aqui, se não puder, não pode ser atrapalhante nessas horas, né? Tem que ajudar de alguma forma, gente. Infelizmente, quando a gente fala da nossa profissão, a gente não pode atrapalhar muito, não. E eu nem vou entrar na questão de, o pessoal que vende, prescreve soro hoje e tal, não sei o quê, porque, né, isso aí é errado, né, já começa aí. Eu tenho raiva desse pessoal, mas tudo bem. E é isso, assim, sabe? Vamos viver, né? Vamos conhecer, vamos ler uns livros, tá? Camille, não sei o que, Dostoiévski, não sei por que eu tenho que ficar lendo a história desse cara que meteu uma machadada na mulher. Tem que ler, amigo. Infelizmente, tem que ler. Eu também demorou. Eu peguei Crime e Castigo mais 4 vezes antes de eu pegar a última vez, a quinta, que eu lembro, e terminar de ler. Eu lembro que foi até no final de ano, assim, na época entre o Natal e o Ano Novo. Eu sei porque Natal é aniversário da minha avó e no Ano Novo é do meu pai. Então, assim, foi bem nessa épocazinha, aquela última semana do ano. E eu lá lendo 500 páginas de Crime e Castigo e vendo Raskolnikov, em nome de Jesus, cala a boca. Menino, vai, se entrega pra polícia. Vai numa igreja, menino, fazer alguma coisa. Então, assim, é um pouco disso. Vá viver, sabe? Ai, Camille, não posso viajar. Triste, eu também. No momento eu tenho que viajar pra ir ver meu visto, né? Mas resumindo, assim, já que não dá pra pagar umas viagens, né? Vamos pagar umas viagens mais baratas, né? Ou não quer pagar, vai nas internet aí da vida também, dá certo. Investimentos aí que você pode estar fazendo durante a faculdade, não só no seu iPad, né? Um Kindle, ou ler no telefone também. Eu não gosto, mas, né, às vezes acontece. E assim, gente, ou se, né, de alguma forma, que, se não me engano, tem algumas universidades dão auxílio, né, para compra de produtos eletrônicos, né, como tablets. Aproveite seu tablet, né, bota um aplicativo aí para leitura e, ó, manda brasa. E é isso. Vá viver. Vá conhecer outras realidades, outras pessoas, né? Conheça as pessoas e ouça. Não é um conselho que eu recebi, mas era para questão de date, né?
É, tipo, o pessoal, não sei o que, quando você vai pra date, parece que a pessoa você tem que fazer um formulário, né? Quase uma entrevista de emprego. Eu vi um vídeo que era, tipo, mulheres de 30 e 40 anos aconselham as mulheres de 20. E um dos conselhos que alguém deu foi basicamente isso: vá pros dates pra conhecer a pessoa, pra saber se você teria algo além disso. Vocês ficam com essa expectativa de que tem que dar em algum relacionamento, né? Mas não. Vá pra conhecer mesmo as pessoas. Mesmo que você tenha que, sei lá, ter 50 dates pra você descobrir alguém legal. Porque se você fica com essa pressão já no primeiro date, a pessoa tem que passar em critérios de N's que você pensou na sua cabeça. E, assim, você teve alta do psicólogo, beleza, né? Com ressalvas, né? Mas tem gente, né, que a gente olha assim, errado, tá certo, errado foi o psiquiatra ou o psicólogo que deu alta. E, assim, conheça as pessoas, vá ouvir, ouça a realidade delas. Às vezes, até recomendo que você conheça a realidade delas, né? Conheça outras pessoas, né, dessa mesma realidade, porque não é pra você, assim, se sentir melhor com isso, longe disso, mas é pra você saber o quanto que existem vidas diferentes da sua e que, né, se você não souber como é que. Você é médico, né? Agora, voltando. Se você é médico e você vai passar um remédio de R$ 500 pra uma pessoa que recebe um benefício, errado tá você. Tá fazendo mal. Literalmente você tá indo contra o próprio juramento. Tá fazendo mal, sim. Então, é isso. Vai viver, menina. Mas, nesse caso, né, valer. É fazer alguma coisa. Então, obrigada, Bobronikova, que recomendou esse vídeo, esse conto do Chekhov, porque, né, tô aqui fazendo um vídeo sobre metade dele, né, porque eu ainda nem terminei de ler, eu ia terminar de ler agora de tarde, que eu acordei hoje um pouco mais tarde do que eu tava acostumada, e eu fiquei a manhã inteira gastando meu tempo fazendo vários nada. E é isso, eu vou ficando por aqui, depois eu tenho sessão com a minha psicóloga, mas pelo menos o vídeo tá gravado. E vamos ler, gente. Aí agora que eu vou embora, que eu me deu vontade de ler todos os livros que eu tenho, né? Luto pelos livros que eu não vou conseguir ler a tempo. E é isso. Até o vídeo de sexta-feira. E o de domingo também.